E aí eu quero muito agradecer a presença de cada um de vocês e quem vai assistir na gravação depois, né? Porque eu sei que essa gravação vai ser muito útil para muita gente, né? Meu nome é Fernanda, mas meu apelido é PP. Todo mundo sempre me chama de PP, a vida toda, desde quando eu tenho, tipo, 7 anos de idade. Então, às vezes, as pessoas falam Fernanda, Fernanda, e, tipo, eu não sei muito bem, né? Quando eu tava estagiando ainda. Tem uma vez que meu celular tinha acabado a bateria e minha mãe ligou lá no meu estágio. E aí ela falou: eu queria falar com a Fernanda. E aí a mulher falou: não tem ninguém com esse nome. Aí minha mãe ligou de novo, falou: nossa, eu liguei errado. Ligou de novo. Queria falar com a Fernanda. Não, não tem ninguém com esse nome. Aí eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: você tá mentindo pra mim? Você não tá estagiando? Eu falei: eu? Eu tô. Aí eu fui falar lá com a secretária que atendia. Ela falou: eu nem sabia que seu nome era Fernanda, eu achava que seu nome era Pepe. E aí, tipo, ela nem fazia, não fazia a menor ideia, né? Então, sempre me chamaram de Pepe a vida inteira. A Clara me chamou aqui para ter esse bate-papo com vocês sobre comunicação, sobre a gente destravar a comunicação de vocês e vocês entenderem que se comunicar com os outros não é um bicho de 7 cabeças. É somente expandir o que está dentro de você em direção às pessoas, né? É pegar o que você já tem de conhecimento, o que você já tem de expertise, o que você já tem de experiência pessoal e principalmente histórias, tá? Porque eu acho que as pessoas, elas querem se comunicar e elas não querem contar a história da própria vida, sendo que o maior diferencial que você vai ter na sua vida é a sua história, porque ninguém vai poder copiar, não tem concorrência. E ninguém vai ter mais propriedade para falar da sua história do que você. Então, assim, você já começa uns 10 passos à frente, porque não tem, não existe. Ai, mas eu não acho a minha história interessante, né? Porque muita gente fala assim, não, tudo bem, mas eu não acho a minha história interessante. E daí, né, tem até um videozinho que eu acho muito interessante, que é do Paulo Vieira, não o coach, gente. O Paulo Vieira, o comediante, sabe? Da Globo lá, que fica fazendo comédia com as pessoas. E tem um videozinho dele com a Mônica Martelli, com a Pitty e com a Astrid Fontinelli, num programa Saia Justa, em que ele fala assim: às vezes a gente está no mesmo lugar que a outra pessoa e a gente está enxergando coisas totalmente diferentes, né? E daí eu vou contar até uma experiência minha pessoal, né? Eu tava com a minha antiga sócia, a gente tava viajando e a gente tava em Portugal e a gente entrou num trem de Lisboa para Porto, né? A gente entrou nesse trem e quando a gente chegou lá que era a última estação, que era Porto, a gente foi sair do trem, só que a gente tava com muita mala e a gente não sabia, mas aquele trem, ele não era um trem de viagem. As pessoas utilizavam esse trem meio que igual a gente utiliza aqui de um ônibus de um lugar para o outro. Então ninguém tava com bagagem. A gente tava com umas malonas assim de 20 dias de viagem. Então o que que eu falei? Falei, vamos deixar todo mundo sair do trem e depois a gente entra. Depois a gente entra, não, depois a gente sai. E aí, deixou todo mundo sair. Todo mundo foi saindo, todo mundo foi saindo. Quando foi a nossa vez de sair, o trem fecha a porta e anda. Eu falei, onde que ele tá indo, né? Porque era a última estação. Ele andou 1 minuto e ele chegou num túnel escuro, num lugar sem ninguém, e eu berrava: tem alguém aí? Tem alguém aí? Nada, nada, nada. Eu tinha acabado de comprar uma GoPro na viagem, eu fiquei super empolgada, que eu pensei, gente, eu tô num estacionamento de vagões de trens, vou fazer vários conteúdos, vou fazer foto, vou fazer vídeo. A minha sócia, gente, ela ficou num mau humor, ela odiou aquilo, ela, assim, ela ficou muito brava mesmo, ela não tirou nenhuma foto, ela não aproveitou o momento. Depois de uma meia hora que a gente tava lá, chegou um cara e falou: o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei: é porque o trem fechou. E ele falou: gente, vocês não podiam estar aqui. Isso daqui é realmente, esse trem não vai andar mais. Agora a gente vai ter que fazer esse trem voltar só para levar vocês. Então, eu contei tudo isso para vocês para mostrar que a mesma história ela foi vista de pontos de vista totalmente diferentes. Então, para ela, quando ela contar a história para alguém, não vai ser interessante. Quando eu contar, eu vou contar sobre o meu ponto de vista. Então, antes de você pensar em contar a sua história para o outro, comece a tentar contar a história para você. Qual que é o caminho que você está percorrendo na sua vida, que onde você está aproveitando esse caminho que você está percorrendo na sua vida? Porque se você acha
que somente vai ser a sua vida só vai ser interessante naqueles momentos de uma festa, um show, uma competição de Nactus, estamos no palco e fui bem numa prova. Vocês estão errados, porque a vida ela tem várias partes interessantes que a gente não percebe. E quando a gente começa a treinar esse ponto de vista para a vida, a gente começa a entender que a nossa história é interessante, a nossa história é valiosa para todas as pessoas. E isso se chama, tem uma técnica japonesa, se chama Shoshin. Eu tenho até uma tatuagem disso aqui, né? Que essa tatuagem, por acaso, eu fiz na festa da VTube, né? Num trabalho que a gente estava fazendo de levar influenciadores. Eu fiz essa tatuagem porque Shoshin, em japonês, significa olhar de deslumbre para a vida, olhar de criança. Então, todas as histórias elas podem ser muito interessantes dependendo do seu olhar, do seu ponto de vista. E onde você tiver consciência para poder conectar essa história com outras vivências e com outros aprendizados, porque muitas histórias passam batidas e a gente não consegue conectar isso a um aprendizado. Por quê? Porque a gente não treinou nosso cérebro. E agora, falando, aproveitando aqui, né, o projeto de vocês ativamente, eu vou até fazer um link com neurociência, né? Em que você pode pegar e entender que quando você cria novas conexões, né, neurais, você consegue solucionar facilmente os problemas, porque você cria novas referências para o seu cérebro. Então, por exemplo, eu estou com um copo d'água aqui, eu derrubo ele no chão, ele caiu no chão, ele quebra, né? E aí eu olho para isso e falo: nossa, quebrou, é de vidro. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso limpar. Por que que eu sei que eu preciso limpar esse copo? Por que que eu preciso, por que que eu sei que eu preciso tirar o vidro do chão? Porque eu já aprendi isso em algum momento da minha vida. Eu tive uma referência disso. Então, eu sei que é assim que eu soluciono o meu problema, através de referências. Então, isso ficou embutido no meu cérebro, né? Ou eu, de repente, não foi uma referência minha, não foi uma experiência minha. Eu vi alguém pisando no vidro, então eu sei que corta, eu sei que machuca. Eu criei essa conexão neural no meu cérebro, eu criei essa caixinha aqui na minha cabeça. É a mesma coisa com qualquer coisa que apareça no seu caminho, qualquer referência que esteja no seu caminho. Você assistiu um filme, você assistiu uma série, você conversou com uma pessoa nova, você assistiu uma palestra, você assistiu uma aula, tudo aquilo vai criando novas referências no seu cérebro. E isso tem um poder absurdo de você utilizar para solucionar problemas na sua vida e conectar com a sua história. Isso que é o mais interessante. Porque você consegue, através dessas referências, criar referências para as outras pessoas também. Através do quê? Da sua comunicação. Que é aí que a gente vai entrar. Então, eu fiz uma mega introdução, né? Justamente para a gente entender que a comunicação, ela não começa aqui e vai em direção ao outro. Ela começa aqui, ela começa aqui. Ela começa aqui nos meus gestos, né? Tem um. Tem uma pesquisa que muita gente, não sei se vocês já ouviram falar, que chama 73855, em que apenas 7% do que a gente fala que é que é um tipo de comunicação que é muito visada. 55%, ó, é linguagem corporal. Então, as pessoas elas entendem 55% da sua linguagem corporal e somente 7% do que você fala. E aí a gente entra aqui até num desafio muito grande quando a gente fala de algo online, porque algo online eu preciso abusar da minha linguagem corporal em uma telinha assim, ó, desse tamanho e falar com vocês do jeito que eu consigo, do jeito que eu consigo. E a boa notícia disso é que a gente está cada vez mais acostumado à tela, né? Então, não é tão maior o desafio, né, como era antes. Então, a gente tem 7% da comunicação que é pela fala, a gente tem 55% pela linguagem corporal e 38% pelo tom de voz. Então, quando a gente fala de comunicação, é muito mais do que o que a gente fala. E, inclusive, tem um livro que eu falei para vocês já, né? Falei na primeira vez que eu encontrei com vocês, e eu falo sempre que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu acho que é um livro atemporal, tá? E ele fala lá que a comunicação é muito mais sobre o que o outro escuta do que sobre o que você fala.
Que acontece? Quando eu falo para você alguma coisa, na minha cabeça tá formulado e tá muito claro. Por quê? Porque eu já tive vivência com isso, eu já domino o assunto que eu vou falar, né. E a outra pessoa do outro lado não tá na mesma vibe que eu. Então eu preciso colocar essa pessoa na mesma vibe, o que me leva a falar de frequência. Quando você fica 7 minutos de frente com alguém, isso também é comprovado cientificamente, o seu coração, ele ele tende a bater de acordo com os batimentos da pessoa da outra pessoa. Vocês sabiam disso? É, tipo, é muito interessante isso. Então, se você ficar 7 minutos prestando atenção em alguém, provavelmente a sua batida do seu coração vai sincronizar com a batida do coração da outra pessoa. E isso é extremamente poderoso. Porque isso quer dizer que vocês estão entrando na mesma frequência. Quando vocês estão alinhados nessa mesma frequência, e eu não estou falando, nossa, olha o papo holístico dela. Não, gente, eu estou falando de ciência, tá? Vocês estão alinhados na mesma frequência, é muito mais fácil com que você faça que a pessoa entenda a mensagem que você quer passar. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês se comunicarem bem perante 1000, 10 ou uma pessoa, porque não faz diferença nenhuma, tá? Não faz diferença nenhuma. E calma que muitos de vocês devem estar pensando agora, não, mas com um palco gigante eu tenho medo. Calma, que eu vou falar algumas técnicas aqui para vocês, tá? Mas é a mesma coisa, você tem que alinhar as frequências, né. É exatamente a mesma coisa, porque se o se qual que é seu objetivo em se comunicar? Eu acho que antes de qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, a gente tem que entender qual que é o nosso objetivo. Ah, meu objetivo é comunicar o meu projeto social para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam, tenha visibilidade e aquilo seja possível graças à união de várias pessoas. Beleza, esse é seu objetivo? Então, não importa se é uma, se é 10, se é 100, se é 1000. Por quê? Porque se você tiver uma única pessoa prestando atenção no que você tem a dizer, essa pessoa, ela pode levar com consciência, com presença, com o mesmo tesão que você teve de apresentar aquele projeto para mais uma, para mais uma, para mais uma, para mais uma. Agora, se você tiver 1000 pessoas em uma sala que não estão te escutando, aquilo foi em vão, você não atingiu o seu objetivo. Então não importa, sabe? Tem um ator chamado, João Signorelli. Ele tá fazendo uma peça do Chico Xavier e uma peça do Gandhi. Ele tá há 20 anos em cartaz com o Gandhi, né. E ele falou que, na época que ele começou, ele estava sem dinheiro para nada. Sem dinheiro, ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel dele. E ele foi chamado, por uma prefeitura de alguma cidade, eu não lembro qual, para fazer uma palestra sobre Gandhi. E essa palestra o valor que iria ser pago por essa palestra seria o equivalente a 2 meses de aluguel dele. Só que no mesmo dia que ele ia dar essa palestra, ele tinha combinado com uma escola aqui de São Paulo de apresentar a peça, o Gandhi. E ele falou e ele não ia ganhar nada. Era tipo uma coisa social. E ele falou assim: "Meu Deus, e agora? O que que eu faço?". Aí ele pensou em desmarcar com a escola e ir na prefeitura, porque ele precisava muito do dinheiro. Isso foi logo no começo da carreira dele. E aí, ele falou assim: "Não, mas eu me comprometi e eu tô fazendo uma peça sobre um cara que ele tinha princípios, que ele quando ele se comprometia, ele fazia, então não dá para eu, ir contra o que eu tô fazendo todos os dias no palco". E ele foi nessa escola, apresentou a peça, declinou o convite da prefeitura lá, e aí quando ele chegou lá, tinha um jornalista da Folha, a peça foi parar na primeira página da Folha de São Paulo, depois disso ele foi chamado para apresentar em todos os Sescs aqui de São Paulo, no final ele acabou ganhando muito mais, porque tinha uma plateia, sei lá, de 20 pessoas, entende. Então assim, você nunca sabe com quem você está falando e nem a potência daquilo que você tem a dizer. Então sempre dê o seu melhor, sempre dê o máximo, não importa se está sendo pago, se não está sendo pago, porque o princípio da comunicação é você atingir o seu objetivo. Se você atingir o seu objetivo, que é porque a comunicação nada mais é do que você transbordar o que está dentro de você para as outras pessoas. Então começa de dentro, para depois ir para fora. Então, se você atingir seu objetivo para uma pessoa, tá muito legal. Se você atingir para 10, tá muito legal. Se você atingir para 1000, também tá muito legal. O que que acontece? Eu acho que vocês já viram na faculdade de vocês, alguns professores falando assim: "Não, mas se
uma pessoa me ouviu e entendeu e a mensagem tá bom. Não, não sejam medíocres, tá? Você tá falando com 10 pessoas, queiram que as 10 entendam sua mensagem. Não, não tá bom. Eu tô falando com vocês aqui, eu quero que todos vocês, tem 13 pessoas aqui, eu quero que 13 pessoas entendam minha mensagem. Eu não sou medíocre de falar, não, mas se uma pessoa entender minha mensagem, não, gente. Não é nada disso, tá? A gente tá aqui para dar nosso melhor e com o nosso potencial máximo. Então, bora lá, sabe? É isso aí que vocês têm que fazer, se comunicar o mais livremente possível. E eu falei tudo isso porque quando você tá com esses princípios, com esses valores consolidados dentro de você, é muito mais fácil você chegar num palco com segurança. É muito mais simples. Por quê? Porque você tem valores, você tem verdade, você tem coisas que estão dentro de você que são sólidas. Se você vai para um palco sem isso muito consolidado dentro de você, você não, você tá vazio de princípios, de valores, né? De propósito. E aí, qualquer coisa que aconteça vai te derrotar, entre aspas, naquele palco, porque não faz sentido. E aí, muito bonito, lindo, maravilhoso, filosófico demais. Mas agora vamos um pouquinho para uma prática, né? Porque eu acho que isso é bem importante. Então, quando você vai se comunicar com alguém, quando você vai. Eu vou focar aqui em subir no palco, porque eu sei que esse é o foco de vocês nesse momento, né? Então, Claro. a gente tem algumas técnicas para utilizar para poder subir no palco. Então, eu acho que assim, a primeira. Deixa eu só pegar aqui, só um minuto. A primeira coisa é que você tem que simplificar a sua mensagem. Simplifica a mensagem. Ninguém quer escutar você falar um monte de palavra difícil e porque a pessoa não vai entender, né? Uma das bandas que mais fizeram sucesso no Brasil, chamada Legião Urbana. Eu não sei quem toca violão, quem conhece um pouco de música. Eu não sou a pessoa que conhece muito. Eu não sei, gente, eu não sei bater palma, não tenho ritmo. Mas eu sei que Legião Urbana você consegue tocar em 3, 4 acordes. Isso faz Legião Urbana uma banda ruim? Não, não faz. Porque, na verdade, eles simplificaram a comunicação deles e eles chegaram. E um monte de gente. E hoje em dia, em qualquer churrasco, fogueira, não sei o quê, tem alguém que pega o violão, fala que sabe tocar e toca Legião Urbana, né? Um monte de gente quer tirar o violão dessas pessoas, inclusive. Mas, assim, eles simplificaram, eles deixaram algo popular. E a comunicação, ela tem que ser algo simples, ela tem que ser algo fácil, ela tem que ser algo acessível, algo democrático. Porque senão, lembra daquele propósito lá atrás, que era fazer com que mais pessoas te entendessem? Se você ficar utilizando um monte de termo difícil, um monte de coisa que ninguém entende, acabou. E se você fizer isso, isso também vai dificultar a sua vida. Porque o que você pode facilitar, você vai dificultar para os outros e para você. Porque você vai ter que ficar decorando aquilo, você vai ter que ficar com medo de não errar, né? Então, assim, simplifica o máximo possível, tá? O máximo. A segunda coisa é você dominar o tema. Ah, mas isso é óbvio. Não, não é tão óbvio. Sabe por quê? Porque muita gente, como é que a pessoa domina o tema? Ela fica bitolada naquilo. Eu preciso apresentar isso, eu vou treinar todo dia, eu vou não sei o quê. Não. Torne o processo mais leve. Torne o processo divertido. Torne o processo de uma maneira que já seja natural. Eu sempre falo assim, gente, se comunicar não é pra gente normal. Sabe por quê? Porque a palavra normal, ela vem de norma, é para quem segue normas. E isso não dá certo. Porque a comunicação, ela vai muito mais para a parte de ação. E quando a gente está na parte de ação, a gente pensa até em cocriação, em criatividade, em verdade, em vulnerabilidade. Quando você está num palco, você está exposto. E quando você está exposto, se você não se comunicar com verdade, você perde a sua essência. Então, isso entra muito na simplificação da comunicação, né? E em você dominar o tema, mas dominar o tema da sua maneira autêntica de ser. Você não precisa copiar aquele professor que fala difícil. Aliás, vocês que estão na faculdade, vocês já devem saber. Vocês
com certeza vivenciam isso direto. Tem professores que entram na sala de aula e você fala: caramba, essa aula é muito interessante, essa aula é muito foda, esse professor é engraçado, esse professor é divertido, esse professor ensina de uma maneira que eu gosto de aprender. E tem os professores que eles pegam e começam: anota aí. E não sei o quê, e não sei o quê. Eles podem ser muito bons na matéria, eles podem ter lido sei lá quantos artigos, feito não sei quantos artigos, mas eles são horríveis em comunicação. Eles são péssimos. E isso não tira o mérito deles, como, enfim, sei lá, como professor. Como professor, eu acho que até tira, porque eu acho que o professor tem que saber se comunicar. E eu acho que as faculdades não olham isso, eu acho que o sistema de ensino não olha isso. Eles colocam uma pessoa para falar porque simplesmente ela domina o tema. É a maior prova de que dominar o tema não adianta. Não adianta. Se você tiver do lado de uma pessoa que sabe falar direito, sabe cativar o público e essa pessoa souber bem menos do que você, essa pessoa ganha de você, ó, fácil, fácil, facílimo, tá? Então, só dominar o tema não adianta. Eu costumo falar para os meus alunos de mentoria de rede social, né? Que tem muita gente, muito influenciador, muito blogueiro aí ganhando essa corrida porque sabe ser criativo, sabe ser autêntico, sabe se divertir no processo, sabe passar as coisas de maneira leve. Eu tive uma reunião com uma ONG, né? Que eles representam o Brasil assim perante a ONU sobre diversidade sexual que eles falam. Eles representam assim, gente, eu tive a reunião com eles, eu te juro, eles sentaram numa cadeira, eu não entendi nada que eles falaram. Mas nada. E eles tinham muita raiva de influenciadores. Eles falaram assim: esses influenciadores ficam falando tudo errado. Eles falam sobre identidade de gênero da maneira errada. Aí eu falei: sim, mas eles sabem se comunicar. O ideal, o mundo ideal seria que vocês dessem aula para eles e eles, com esse conhecimento e com a comunicação deles, juntassem tudo e passassem para mais gente. Mas aí existe uma briga de ego. Esse povo que não sabe se comunicar, mas que tem conhecimento, não quer aprimorar a comunicação, quer aprimorar só o conhecimento. E daí não dá, gente, porque não vai para frente, não consegue. Então, aprendam a se comunicar. Como? Vamos lá, a gente falou aqui que tem que simplificar, a gente falou que tem que dominar, e a terceira coisa é timing. O que é timing? Timing é empatia, é você entender o que aquelas pessoas estão buscando, né? Então, por exemplo, você vai falar com alguém, você já percebe que a pessoa está com pressa, que a pessoa não está muito afim de te ouvir. Simplifica mais ainda a mensagem, fala uma frase, entendeu? Não precisa, você tem que reparar como é que tá o humor das pessoas ao seu redor também. E como é que você pode fazer isso de uma maneira fácil também, né? A primeira coisa é quando você entrar no palco, você sempre tentar quebrar o gelo, ou com algo mais ligado ao humor, ou com algo que cause identificação. Então, por exemplo, você chega lá num palco de manhã cedo e já começa a falar assim: olha, nossa, gente, tá cedo, né? Muita gente caiu da cama, e não sei o quê. Não é uma piada, mas é algo que vai causar identificação. Vai tirar um pouco daquele peso de estamos aqui para falar desse assunto. Vai mostrar que você é um ser humano normal, normal não, natural, nesse caso, né? Normal é que segue normas, que é um ser humano natural e que você tá lá para dar a sua verdade, para dar a sua autenticidade, que você é assim como todas as outras pessoas naquele palco, naquela plateia. E quando você vê as pessoas como iguais a você, é muito mais fácil com que você traga essa conexão. A Jujut, ela falou uma história que eu achei bem interessante, que eu não sei quem aqui dirige, né? Mas quem já viu, a gente está no carro, né? E a gente quer ir para a direita. Vamos supor que a gente queira que entrar à direita e tem um carro do nosso lado. E a gente coloca a seta para a direita, né? Porque tem um carro do nosso lado. Normalmente, quando a gente coloca a seta, esse carro não dá passagem. É muito difícil, com uma seta, o carro da sua direita dar passagem. Queria que as pessoas fossem mais gentis? Adoraria. Mas eles não dão. Agora, quando você abre o vidro e faz assim, ô, licença, eu vou virar aqui à direita, 100% das vezes as pessoas vão te dar passagem. Por quê? Porque eu me comuniquei
de igual para igual. Eu não coloquei uma seta. Eu falei. Eu mostrei quem eu era. É muito difícil a pessoa falar não. Eu nunca vi. Se a pessoa falar não, assim, eu vou achar um absurdo, inclusive. Então, esse exemplo é para mostrar para vocês que quanto mais de igual para igual ali você conseguir se comunicar, melhor. E uma coisa para deixar vocês um pouquinho menos nervosos, né? Eu acho que a primeira coisa, óbvio, é você não negar palco. Então, sempre que tiver oportunidade, esteja no palco, esteja falando para as pessoas. Ah, mas o que que vão achar de mim? Gente, ninguém tá preocupado com você. As pessoas estão preocupadas com as próprias vidas. E assim, sinceramente, o que que eu penso assim? Eu tô num evento muito legal, eu tô falando uma mensagem muito interessante, que eu domino, que eu realmente entendo sobre aquele assunto. Eu tô falando isso daqui porque cumpre um propósito meu, e a pessoa, ela tá utilizando o tempo dela para falar, para me zoar ou alguma coisa do tipo. Eu sinto muito por essa pessoa. Eu sinto muito por essa pessoa, de verdade. Porque ela poderia estar aproveitando o tempo dela de uma maneira muito melhor. Então vocês não precisam se preocupar com essa pessoa. Porque isso é uma questão dela. E se ela quiser, ela resolve na terapia dela, tá? A maioria das pessoas, elas não têm julgamento sobre os outros. O julgamento é sobre si própria. Muitas pessoas que julgam quem é blogueirinho, entre aspas, é porque não conseguiram fazer a mesma coisa. Porque se você for perguntar, muitas pessoas gostariam de estar nesse lugar, né? Então, gostariam de ter acesso a esses benefícios que, por exemplo, a rede social ela disponibiliza, né? E aí as pessoas não têm, porque não tiveram coragem, então elas vão fazer o quê? Elas vão zoar disso. Então, assim, não se preocupa com o julgamento alheio. Ah, parece muito fácil falar, né? Mas eu tenho esse tipo de insegurança. O que que é insegurança? Vamos lá pela origem, né? Pela palavra. Insegurança é falta de segurança. O que é não estar seguro em algum lugar? Normalmente, quando você pensa em não estar seguro, você pensa em não ter o controle, certo? Então você fala assim: eu não tenho o controle, então eu não me sinto seguro, estou inseguro. E isso vai me trazer outras consequências, como, sei lá, gaguejar, ficar nervoso, não conseguir apresentar, não conseguir lembrar. Beleza, então vamos trabalhar a insegurança, que é essa parte do controle. Como é que você pode tomar o controle para si? Só tem uma maneira, que se chama autoconfiança. Quando você tem autoconfiança, é muito difícil que você fique inseguro. Gente, como é que tá com 10 minutos para acabar se meu Zoom é o Pro? Apareceu aqui. Que vai acabar em... Bom, tudo bem, gente. Eu não sei o que aconteceu no Zoom, porque isso nunca aconteceu no meu Zoom Pro. Qualquer coisa eu entro de novo e mando para vocês, porque tá falando isso e eu... Que esquisito. Mas enfim, vamos falar aqui de autoconfiança nesses 10 minutos e eu mando de novo para vocês. Então, por exemplo, essas coisas aqui quebram um pouco a confiança. Isso que está acontecendo aqui, essa instabilidade no Zoom. É uma situação em que eu não tenho controle. É uma situação de fora. Foi um imprevisto que aconteceu. Mas isso vai me deixar nervosa? Não vai me deixar nervosa. Por quê? Porque eu tenho tanta confiança no assunto que eu estou abordando com vocês, eu tenho tanta confiança na minha fala, eu tenho tanta confiança que o que eu estou passando para vocês vai gerar resultado, que isso que está acontecendo fica pequeno. Então, como é que você aumenta o seu nível de confiança em si mesmo? Você tem que começar. Quando você confia em alguém, é porque essa pessoa te fala a verdade, não é? Então, você tem que começar a falar a verdade para si mesmo. Então, eu marquei com vocês aqui 10h30 da manhã, eu vou estar 10h30 da manhã. Não porque eu marquei com vocês, mas é porque eu marquei comigo. Então, essas pequenas atitudes fazem com que você confie em você. E quanto mais você confia em você, você aumenta o seu nível de autoconfiança. Então, olha, eu falei que eu ia ficar 1 hora estudando tal assunto. Fique. Porque mesmo que você não perceba, quando você deixa de cumprir as tarefas que você mesmo se colocou para fazer, você vai quebrando o seu nível de confiança. Porque você vai seu cérebro, seu subconsciente vai pensando assim, nossa, falou que ia fazer, mas não fez.
Aí mesmo que você dê uma desculpa, não, mas eu não fiz porque fulano, porque aconteceu um imprevisto, tá bom, ok, né? Mas você vai perdendo a sua confiança. E principalmente em relação ao assunto que vocês vão abordar, né? Então, assim, aumenta o seu nível de confiança para você ter segurança e as coisas ao redor ficarem menores. Então, o seu nível de controle, entre aspas, é muito maior sobre aquela situação, porque você trabalhou o interno primeiro. E aí o externo, ele fica pequeno. O máximo que pode acontecer é alguém não gostar da sua fala. E aí, daqui uma hora a pessoa esqueceu, ela vai para casa dela, ela vai sei lá o quê. Entendeu? A vida continua. E outra, vai ser uma história nova para você contar. Para você chegar numa palestra um dia, não sei o quê, e falar: Nossa, você não sabe, teve uma vez que eu subi no palco e não sei o quê. É desagradável? É, mas como diria Ariano Suassuna, as melhores histórias são as que deram errado ali. Na hora deram errado e se transformam em histórias maravilhosas. Então, se divirta no processo. Por favor, se divirtam, tá? Tem uma outra técnica que é de você passar a bola para a plateia, gerando interação. Então, você esqueceu alguma coisa? Puta, eu esqueci. Esqueci o que eu ia falar, deu branco, não sei o quê. Passa a bola! Fala assim, ó, vocês sabem o que que vocês fariam nessa situação? Passa o microfone, provoca uma interação, muda de assunto. Outra coisa, olhe para a plateia sempre e procure alguns anjos da guarda. O que que seriam isso? Pessoas que estão lá e amigos de vocês, ou enfim, alguém que vocês veem que estão interessados no que vocês estão falando e que estão lá sorrindo para você, que estão não sei o quê. Então, tente olhar para essas pessoas e falar assim: nossa, essa pessoa me passa segurança. Nossa, realmente, isso aqui é muito legal. Tipo, essa pessoa, ela realmente, ela tá muito interessada. Nossa, essa pessoa, ela tem uma dúvida, então quer dizer que ela ouviu o que eu falei. Então, esse negócio de anjo da guarda é muito, muito, muito bom. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou. Falta 5 minutos, só que esse cronômetro aqui tá me deixando um pouco nervosa. Então, olha aí, ó, a vulnerabilidade, a verdade, né? Isso também, gente, tá tudo bem, nós somos iguais. Então, eu vou encerrar e passar um novo link, tá bom? Combinado? Fechou? Obrigada, eu mando para eles aqui. Beleza. Perfeito. Vamos de novo. Bom, gente, eu vou continuar para não perder aqui. Não, eu vou esperar um pouquinho, porque não entrou todo mundo, tem metade aqui. Mas é só para dizer para vocês que assim, essas coisas acontecem, essas coisas são normais, é super normal acontecer algum imprevisto. Tá tudo bem. E se a gente consegue lidar com o imprevisto, imagina com o previsto, né? Se a gente tem confiança para lidar com o imprevisto, você imagina com o previsto. Então, gente, é para se divertir no caminho, é o que eu sempre falo para as pessoas. E daí tem uma outra técnica que eu aprendi em alguns retiros de meditação, que eu acho bem interessante. É a nossa respiração, ela tem um poder absurdo, né? Ah, tipo, as pessoas elas conseguem fazer muito. A maior tecnologia que a gente tem acesso é a respiração. Que a respiração ela leva ar e ela faz com que todo o nosso organismo ele funcione. Então, assim, imagina o quão poderoso é isso. Se você tá nervoso, antes de entrar no palco, separa aí uns minutinhos e faça uma respiração quadrada. O que que é uma respiração quadrada? Você vai puxar o ar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4, puxou o ar. Prende o ar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Solta o ar por 4 segundos e prende por 4 segundos, sem ar nenhum. Faz isso aí umas 4, 5 vezes. Essa respiração, ela faz com que o seu coração entre em sintonia com a sua mente. E aí você vai entrar no palco com certeza muito mais tranquilo. Essa respiração é muito boa para ansiedade, para nervosismo. Então é a respiração quadrada, 4, 4, 4, 4, tá? É bem, bem simples. Uma outra técnica é assim, nunca decore, não decora. Ah, mas como é que eu vou saber? Faz o seguinte, quando você for ensaiar, primeira coisa, coloca um cronômetro para você ter noção do tempo que você está levando para falar aquilo. Então, fazendo a respiração aqui já.
Amei. Não, mas é bem interessante. Quando vocês estiverem até nervosos com qualquer coisa, com uma prova, sei lá, faça essa respiração. Menos de um minuto, vocês vão ver a diferença que isso faz. Então, e assim, quando você for ensaiar, coloca um cronômetro para apresentações, para saber quanto tempo você está levando para falar aquilo. E não decora, mas coloca tópicos. Por quê? O tópico, ele serve só para te guiar para onde você vai. Mas a maneira como você vai desenvolver aquele tópico é única e depende. Você não tem que deixar isso engessado, porque isso depende não só de você, mas da plateia, porque depende do timing. Se você vê que é uma plateia mais interativa, que tá rindo mais, você vai falar de um jeito mais divertido. Se você vê que é uma plateia que você está com pressa, as pessoas não estão escutando, você vai tentar chamar atenção de outra maneira, aumenta o tom de voz, dá um pulo no palco, eu não sei. Você vai ter que sentir na hora, tá? Você vai sentir isso na hora. Então não engessa. Se você ficar decorando texto, você vai engessar a sua apresentação. E aí você não vai estar apto a mudanças. Porque a sua apresentação não é sua. É uma cocriação com o ambiente. Você não está falando, você está falando para as pessoas, né? Você não está falando com as pessoas, está falando para elas, né? Decora isso, não é para. Não é para, não é com, é para, tá? Então decora isso, está falando para as pessoas e não com as pessoas. São coisas muito diferentes. E daí, eu acho que quem fala, primeira coisa, isso numa negociação de vendas, quem fala primeiro perde. Quem pergunta melhor ganha. E quem tem a melhor história sempre vai sair na frente. Isso é uma negociação de vendas. Mas em uma palestra no palco, é óbvio que você tem que falar primeiro. Você não vai perder porque você falou primeiro. É a sua vez de falar, você tem que falar. Não é de palco, você tá lá. Mas quem tem a melhor história está sempre, sempre, sempre na frente. E quem sabe escutar e entender o ambiente está mais na frente ainda. Você vai fazer uma palestra para o escritório de advocacia, você vai utilizar outra linguagem, sem tirar sua autenticidade, obviamente. Mas você vai utilizar outra linguagem, né? Aí você vai fazer uma palestra para o pessoal da Enactus. Você vai utilizar alguns elementos que até na publicidade as pessoas chamam de easter eggs. Não sei se já ouviram falar em easter eggs, que é muito legal. Tem vários filmes, tem que eles colocam. Em filme da Disney acontece muito. No meio do filme do Wish, eles colocam alguma coisinha. Easter egg é ovo de Páscoa, né? Eles colocam algum elemento escondido que simboliza um outro filme da Disney. Por quê? Porque as pessoas ficam procurando easter eggs. Easter eggs são. Sabe aquela piada interna que só você e seu amigo entendem, só vocês riem? Não é gostoso quando isso acontece? A gente tem um prazer, né? Ninguém da roda entendeu, só você e o seu amigo entenderam. Isso é um easter egg. Por quê? Porque isso causa identificação. Então, por exemplo, eu não sei algo que seja interno da Enactus, mas vocês sabem. E se vocês vão falar com o pessoal da Enactus, utilizem isso. Utilize uma piadinha sobre isso, não sei, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Brasil, eu acho que é uma coisa, eu acho que o Brasil é um meme pronto, né? Eu sempre falo assim, eu sempre vou querer ser brasileira, eu nunca vou falar que eu queria ter nascido em outro país, porque somente o brasileiro tem a capacidade de entender o humor de memes como o brasileiro faz. Gente, não adianta. O cara pode vir dos Estados Unidos, ser fluente em português, ele não vai entender os nossos easter eggs. Ele não vai entender algumas personalidades que são meme. Ele não vai entender a Narcisa com megafone ser tão engraçado pra galera. Ele não vai. Brasil é criatividade e gambiarra, exatamente. Tipo, então, assim, eu vou. Se eu tô numa palestra com vocês aqui, eu posso brincar e falar da Narcisa. Eu posso brincar, sei lá, e falar da Luana Piovani. Eu posso brincar e falar, assim, de várias. Da sensitiva Márcia, né? Eu posso brincar e falar isso porque vocês vão entender e vocês vão se identificar comigo. Vocês vão falar, nossa, ela entende a mesma piada que eu. O humor une muito. O humor e
eu não vou nem falar ódio, que eu não gosto de falar assim, mas o humor e um inimigo em comum, eles unem demais, entendeu? Então, até em publicidade, eles utilizam muito a técnica do inimigo em comum para unir as pessoas. Então, quando vocês estão falando com o pessoal da Inactus, de repente brinca com algo que somente quem é da Inactus vai entender. Gente, isso vai causar uma identificação imediata, você vai se sentir mais seguro, porque as pessoas vão olhar para você e vão dar risada e vão falar: tá, eu te entendi. Beleza, eu te entendi. E aí, quando você vê várias pessoas te entendendo, o que que você sente na hora? Você fala: opa, tô em casa, agora eu posso ser eu, né? Então. É é muito legal você utilizar esse easter eggs, né? Surto com a trilha de ontem. Aí, ó, eu não entendi o que que é a trilha de ontem, mas vocês devem ter entendido, entendeu? Não sei o que que é a trilha de ontem, mas vocês devem ter entendido. Eu não faço a É, menor ideia, mas falando em trilha, uma das coisas que é muito legal é você utilizar trilhas sonoras para alguns momentos também. Então, eu peguei a sua trilha de ontem, que eu não sei nem o que que é, mas vocês aí estão rindo um para o outro e estão causando essa identificação e estou transformando em trilha sonora. Por quê? Porque eu peguei o time. Então, eu peguei aí o que vocês estão falando e transformando em algo que eu posso agregar aqui, que é trilha sonora. Então, se tem alguma música que ela te causa uma sensação de prazer, de tranquilidade, de conforto, coloca no fone antes de entrar no palco. Não fala com ninguém e concentra no interno com essa música que te dá coragem, uma música que, porque coragem vem também de coráctio, né, que de falar com o coração, é alguma coisa assim. Então, alguma trilha sonora que te dê essa vibe, porque trilha sonora, ela provoca sensações. E sensações provocam ações. Na verdade, todas as nossas ações, elas nem vêm de sensações, elas vêm de pensamentos. Os pensamentos provocam sensações, que provocam ações, que provocam resultados. Então, se você quiser modificar os seus resultados, vocês têm que modificar os seus pensamentos, né? Toda vez que você vai pensar numa memória feliz da trilha de ontem, você vai dar risada. Você vai dar risada, esse pensamento vai te trazer qual sensação, né? Então, por isso que eu falo, cuidado com as referências que vocês utilizam. Porque essas referências elas entram nos seus pensamentos. Então, se você utilizar a referência de pessoa que subiu no palco, que teve sucesso, que fez, que tornou aquilo possível, que passou a mensagem de uma maneira clara, que passou a mensagem de uma maneira objetiva, essa é a referência que vai entrar no seu cérebro. E esse pensamento que vai te causar uma sensação, que vai te trazer uma ação, que vai te levar para um resultado. Agora, se você ficar pensando o tempo todo, ai, vai dar errado, ai, não sei o quê, e não sei o quê, esse pensamento vai te trazer essa sensação que vai te trazer uma ação péssima, péssima, tá? Péssima mesmo. E aí, isso pode gerar resultados, assim, estrondosos, e ainda mais em relação à comunicação, porque a comunicação é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que tinha um cara que chama Hermes Trismegisto. Olha o nome desse brother. Ele era um cara lá da Grécia, sei lá, que ele escreveu um livro chamado Caibalion. É um livro incrível, tá, gente? Incrível mesmo. Caibalion, ele tem, assim, uns pensamentos absurdos sobre a humanidade. E aí, só que esse livro é tão poderoso, mas tão poderoso, que durante mais, sei lá, de 100 mil anos, assim, um negócio absurdo, esse livro, ele era decorado inteiro pelos discípulos do Hermes e depois do Aristóteles, e sei lá, todo mundo. Eles decoravam esse livro inteiro porque eles tinham proibido de escrever esse livro. Eles tinham tanto medo que isso caísse nas mãos erradas, porque essa comunicação caindo na mão errada poderia causar um estrago muito grande para o mundo, assim como a gente sabe a história de um grande orador, eu acho que um dos maiores oradores que a gente teve na humanidade se chama Hitler. E olha isso, como orador, ele era bom, mas a mensagem dele era horrível. O propósito dele, ele como ser humano, né, era horrível. Então imagina um conhecimento de comunicação caindo nas mãos erradas. Olha o que aconteceu. Entende? Tipo, quanto político aí é muito bom orador, mas é horrível, péssimo. Eu não daria um voto para ele. Mas ele é bom orador.
Isso a gente tem que admitir, tem uns caras aí que são bons oradores. Eu vou fazer o quê? Infelizmente, caiu a comunicação nas mãos erradas. Então, esse livro, Caibalion, ele que por séculos, assim, ele foi decorado pelas pessoas porque não podia ser escrito. Inclusive, uma curiosidade, nada a ver com o assunto, mas, inclusive, o Hermes Trismegisto, é por isso que existe a expressão herméticos. Já viram potes fechados hermeticamente? Aqueles potes que não passa nem um arzinho, nem nada, que você pode guardar comida que ela não estraga, chama hermético. E assim, ai, é muito difícil essa palavra. Eu achava que era uma palavra super sofisticada, hermético. Não, gente, qualquer dona de casa sabe o que que é hermético. Eu não fazia ideia, porque eu não- Mas assim, qualquer dona de casa sabe o que que é hermético. Você pode falar hermético, que elas sabem, tá? A Ana Maria Braga fala direto, ai, porque tem que pegar um pote hermético. Então, assim, e vem de Hermes Trismegisto. Eu acho que isso as donas de casa talvez não saibam, mas vem disso, porque ele fechava as informações dele hermeticamente. E aí não passava para ninguém, só passava para os discípulos dele, que passavam para os discípulos e não sei o quê. Por quê? Porque a comunicação ela é muito poderosa. E se ela cair nas mãos erradas, lascou. Lascou assim mesmo. E aí, para vocês terem uma ideia, até separei aqui. 1/3 do dinheiro dos Estados Unidos vem de comunicação e persuasão, tá? 85% da sua comunicação, 85% do seu sucesso vai vir da comunicação. Seu sucesso profissionalmente mesmo, falando, tô falando de carreira. 85 por cento do seu sucesso vai vir de uma comunicação. Se você for fazer uma entrevista de emprego, se você for procurar investidor para o seu projeto, não importa. Ah, mas eu fiz faculdade, você está falando para eu não fazer? Não, gente, faça a faculdade, faça seu curso, faça não sei o quê. Mas 85% é só 15% essa parte de conhecimento, tá? É só 15. Tem uma série da Netflix que é tipo Inventem Ana, que é da mulher que deu golpe em todo mundo, com uma startup. Foi a comunicação dela. A menina era muito boa de comunicação. Tem aquele filme do cara da Gol. O cara também deu golpe em todo mundo falando que ele era o dono da Gol. Comunicação, entendeu? Então a sua comunicação ela pode te levar para lugares que você nem imagina. E aí é o que eu sempre falo, você tem que utilizar a sua comunicação para persuasão e nunca para manipulação. Qual que é a diferença? A persuasão, você tem um propósito, você quer convencer as pessoas e fazer com que elas entendam o seu propósito. E você faz isso através do exemplo, porque lembra que a comunicação é só 7% sobre o que a gente fala? O restante é o exemplo? Então, você vai fazer isso através de quem você é, e isso você vai persuadir várias pessoas. A palavra convence, o exemplo arrasta. Agora, quando você vai manipular, aí é outra história. Então, assim, eu dando o exemplo, assim, eu sou uma pessoa que eu quero me comunicar ao máximo de presença com o maior número de pessoas possíveis, não importa onde eu esteja. Se eu chego num restaurante, eu vou perguntar o nome do garçom antes dele me atender, porque eu acho que é o básico, quando a gente tem que falar o nome das pessoas. Quando a gente fala o nome das pessoas, elas se sentem representadas. Então, nesse livro também, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala, quando ele senta numa reunião com alguém, ele repete o nome da pessoa umas 3, 4 vezes. A pessoa já se sente na hora. Então, eu tô aqui falando, eu falo, não, porque a Clara me chamou. Entende? Eu posso falar, o Gustavo tá aqui, a Bárbara tá aqui. Vocês vão se sentir representados. Seu cérebro vai fazer assim, pim, deixa eu escutar o que ela tá falando de mim, né? Então, se vocês fizerem isso em restaurante, começa a fazer, vocês vão perceber a melhoria no atendimento. Você chama o garçom pelo nome, antes de qualquer coisa, né? Como é que é seu nome, por favor? Aí a pessoa, depois você fala o que você tem para falar. É outra história. Vocês não têm. Imposto de gasolina, eu paro para colocar gasolina, eu pergunto, como é que é seu nome? Uma vez a mulher falou para mim assim, por que você quer reclamar de mim pro gerente? Eu falei, não, só quero saber seu nome. É só isso, tipo, nada demais, sabe? Então, eu acho que a nossa comunicação é exatamente isso. Ela vem da autenticidade, ela vem da verdade, ela vem do compromisso e ela vem da confiança. Porque se você tiver autoconfiança, você passa essa confiança para quem está te escutando. E quando você se valoriza, as pessoas ao seu redor se valorizam também.
Então, eu quero, assim, finalizar, agradecer o tempo de vocês, valorizo demais o tempo de vocês e eu amo estar aqui aprofundando mais esse conhecimento, porque a melhor maneira de você aprender é você compartilhar. Quando eu falo com vocês aqui, eu também estou aprendendo, tá? Eu estudei para isso, mas eu também estou aprendendo. Então, cada vez que eu estou num lugar de palco, num lugar de fala, eu presto muita atenção nesse lugar de escuta, porque eu valorizo a escuta de cada um para entender no que eu posso melhorar, o que eu não posso, e enfim. Então, eu agradeço demais a oportunidade. Obrigada pelo convite, viu, Clara? Muito obrigada mesmo. Eu falei para a Clara que eu peguei as perguntas de vocês, algumas delas eu vou postar nos meus stories respondendo também. Mas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, colocar um feedback aqui, então agora pode abrir o microfone e fala aí, gente. Eu achei incrível a capacitação, porque assim, a gente teve uma sobre comunicação, só que ver pontos de vista diferentes sobre um assunto é sempre legal, porque você, mesmo sabendo a introdução, você acaba tendo outra perspectiva do assunto. Então, tipo, eu gostei muito. A minha sobrinha também ouviu, ela gostou. Oi, como é que é o nome dela? Luna, Oi, Luna! fala oi. E ela que tá aprendendo a se comunicar também é uma coisa que eu treino com ela, porque assim, falar sobre o dia a dia, ou então como não ser tímida como a tia dela é, né? Então, eu acho que acaba sendo um aprendizado também. Aí, ela não é tímida mesmo. Ela não é nem um pouco, fala com todo mundo. Né, Luna? Amei, amei! Ai, que bom saber disso. Fico muito feliz mesmo, porque quer dizer que tô cumprindo o propósito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Querem falar mandar alguma pergunta, contar alguma história, alguma situação que aconteceu com vocês? Eu quero primeiramente agradecer pela capacitação. Acho que é sempre incrível, assim, eu fico assim admirada com o seu trabalho porque eu sempre aprendo coisas novas. E eu achei muito bacana a parte que você falou assim que, nossa, pensamento gera sentimentos, sentimentos geram ações e com isso você vai transmitir, né, para as pessoas. E isso me fez refletir um pouco sobre pensar que, poxa, tudo começa no nosso pensamento. Que tipo de pensamento que eu estou cultivando? Será que eu tenho um excesso de pensamentos? E eu fiquei com questionamento, agora entrando nessa reflexão, que, poxa, quando você tem muito pensamento e um excesso de pensamentos assim, ao mesmo tempo, o que fazer para selecioná-los e tentar organizar as ideias, assim? Eu acho que seria um bom ponto. Nossa, Clara, primeiro, eu adoro que você acompanha mesmo. Eu gosto de verdade, a gente sempre troca lá, né, no Instagram. Então, eu acho muito legal, porque eu acredito muito que empreender seja co-criar e transformar o mundo. E eu acho que você faz isso muito bem. Você está o tempo todo pensando com essa mente realmente empreendedora. E eu acho que para você controlar o seu pensamento, que é muito difícil controlar pensamento, eu acredito muito na meditação, tá? Eu acredito demais na meditação. Aí você vai falar para mim assim, nossa, mas eu não consigo meditar. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Eu era a pessoa, né, que eu saía todos os dias. Eu saía de segunda a segunda. Eu ia para festa todos os dias. Eu organizava todas as festas que você possa imaginar. E assim, quando você via, eu estava no palco com a Anitta, Ludmilla e não sei o quê, porque eu ia bebendo e ia aparecendo nos lugares e não sei o quê. Então, assim, todos os dias eu estava numa festa diferente. Sempre fui essa pessoa, vamos lá e tal. Tenho muita história para contar. Já fiquei hospedada na casa da Narcisa também. Já. Assim, eu tenho muita história para contar dessas loucuras que eu já fiz na minha vida. E aí, teve um período que eu tinha agência, né? Eu tava atendendo no TikTok. E a gente tinha que fazer muita viagem. E aí eu fiz um monte de viagem e tal, e eu ia viajar 20 dias, era em janeiro, 20 dias. Daí eu ia voltar, eu ia ter um descanso, sei lá, de 10 dias, e ia para o Carnaval de Salvador, que é uma loucura, tá? É uma loucura. Então imagina a agitação da minha mente. E nesse período de 10 dias que eu ia voltar para São Paulo, surgiu uma passagem por R$ 250, ida e volta para o Jalapão. E eu falei, não conheço o Jalapão, vamos.
E aí eu chamei uns amigos, a gente foi pro Jalapão, a gente fez uma viagem, gente, intensa, assim, vocês não têm uma noção desses 10 dias. Então, assim, não deu tempo de eu desarrumar a mala. Foram 20 dias, voltei, 10 dias, voltei, Carnaval de Salvador. Quando eu voltei do Carnaval de Salvador, eu vi um negócio assim na internet, retiro espiritual de 10 dias sem falar, 10 dias de silêncio. Aí eu falei, eu vou. Só que eu tinha acabado de voltar, nesses 20 dias eu tinha ido pra Disney. Tinha acabado de voltar da Disney. E aí eu fui pro retiro espiritual, bonitinha lá, não sei o quê, com a mochila do Mickey, Isso foi em 2019, não, 18, não, 19, 19. Com uma meia do Pateta e não sei o quê, toda da Disney, né? Quando eu cheguei lá, a mulher falou primeiro, me dá seu celular, você vai ficar 10 dias incomunicável, não pode falar 10 dias, a gente vai meditar 10 horas por dia. Eu falei, o quê? Aí, beleza, dei o celular, falei, não vou conseguir. Eu falei, mas e se precisar desistir, né? Ela, não, você pode desistir, não tem problema. Quando eu entrei, a galera que tava lá era uma galera, tipo, mega hippie, assim, sabe? E eu, tipo, de Mickey. E a galera ficou olhando pra mim, assim, mano, essa menina é louca, né? Tipo, imagina na meditação, tipo, a galera, tipo, super hippie, não sei o quê, com aquelas roupas, assim, sabe? E eu com a mochila do Mickey, então ficou todo mundo meio que olhando. Tava nem aí. Gente, no primeiro dia eu fui meditar 10 horas. Beleza, já sofri. No segundo dia, sofri também. No terceiro dia, o cara falou assim: agora a gente vai começar um desafio novo. Além de meditar 10 horas, a cada 1 hora você não pode se mexer na meditação. Então, se você começar com uma posição, você tem que terminar com essa posição. Gente, se eu conseguir, todo mundo consegue, porque eu tenho TDAH altíssimo. E eu fiquei os meus 10 dias lá, em silêncio, meditei 10 horas por dia, chama Vipassana esse retiro. Depois, se vocês quiserem procurar, é gratuito, tá? É gratuito, tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E por incrível que pareça, só tinha gringo no meu, depois eu descobri, né, que só tinha gringo, depois no último dia você pode confraternizar. Só tinha gringo, inclusive a menina que estava no meu quarto era americana, e eu perguntei, por que que tem tanto gringo? Eles falaram assim, porque não tem vaga nesse retiro no mundo inteiro, só no Brasil, porque os brasileiros não dão valor para esse retiro. Então, eles vêm para o Brasil para ir para o Vipassana, e, tipo, a gente que tem aqui, tem vaga pra caramba aqui no Brasil, porque a gente não dá valor. Enfim. E eu tô contando isso que a meditação, ela me ajudou muito a ter foco no que eu queria, a entender os meus pensamentos. E não a controlar, mas a saber observar, que é muito mais poderoso do que controlar. Porque quando você começa a observar, você traz do subconsciente pro consciente. Então, quando você começa a ter consciência do que você está fazendo, as coisas se tornam muito mais fáceis de modificar ou não modificar. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo nas redes sociais, né? A pessoa tá aqui, pega o Instagram e começa a ver o feed de qualquer jeito, sem consciência do tempo que tá utilizando. São 11h40 da manhã, daqui a pouco são 3 da tarde, eu tô aqui, eu não saí do feed. Por quê? Porque eu não tô tendo consciência, eu não tô trazendo pro consciente o tempo que eu tô utilizando nessa tela. Então, quando eu não tenho consciência, o que acontece? Eu não estou observando o que eu estou fazendo, então o meu tempo está sendo controlado por outras pessoas. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque eles colocam conteúdo no Instagram de propósito, né? Meme, não sei o quê, que a gente acha que é besteira, está rindo, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco você desliga o Instagram e fala assim: eu vou comprar aquele chocolate. Por quê? Conscientemente você não sabe, mas no seu subconsciente, aquele chocolate apareceu o blogueiro comendo e você nem percebeu que você está sendo controlado pelo ambiente. Como é que você faz para que os seus pensamentos não sejam totalmente. É impossível, né? Um pouco não ser, mas não sejam totalmente controlados pelos outros, pela mídia, enfim, que você não entre num estado de ansiedade. A melhor maneira é você trazer para o consciente o que você está fazendo como o melhor jeito, meditação e estado de presença. Eu tô aqui no Instagram rolando o feed. Como é que eu faço para ter estado de presença? Comenta. Comenta num post. Qualquer post, não precisa ser. Qualquer post de qualquer pessoa que você não conheça. Sua mente vai entrar em estado de presença na mesma hora. Porque para comentar, você precisa pensar. Você precisa, né?
escrever alguma, faça uma ação que saia do modo automático, porque daí você vai ter mais controle dos seus pensamentos e você vai trazer para o estado de consciência. Nossa, é realmente muito bacana isso. Às vezes a gente está num subconsciente, a gente não consegue ver o que a gente tá fazendo, passar horas no Instagram, na rede social, e agora a gente consegue. É exatamente isso, ela fala, o ambiente muda o comportamento, né? Quando Total. você, poxa, dá aquele choque de realidade, você para e pensa, não, calma, vamos, vamos voltar. Nossa, muito bacana isso. E Vamos sobre voltar. meditação, assim, incrível. Eu anotei o nome do lugar aqui que você falou. Nem Vipassana. sabia que tinha aqui no Brasil. É, Próximo encontro do JST. Eu ia dizer isso agora. Vai Vamos todo todo mundo da mundo pra lá. Enactus. mas não pode falar nada, gente, é total silêncio. Nossa, muito obrigada mesmo. Agora a gente vai marcar o próximo encontro lá, né? A gente vai- Ai, mas obrigada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, acrescentar? Esse é o momento. Aproveitem. Mas, gente, todo mundo me segue lá no Instagram, eu sou app. No final tem o underline. Mas eu quero muito tirar esse Eu underline. vou, Então tá lá. vou seguir. Quando eu sair daqui da reunião, já vou lá no Instagram te seguir. Eu queria dizer que eu amei demais aqui a nossa conversa, o papo sobre comunicação. E é uma coisa que eu sempre tive muita trava, sabe? Durante a minha vida. Sempre, muito quietinho. Ninguém dava nada, né? Ninguém dizia nada e tal. E a cada vez que a gente conversa sobre, né, já ajuda bastante a gente a se sentir mais livre à vontade, sabe? É quase uma terapia mesmo. Amei demais, Fefe. Ah, agradeço muito, de verdade. Eu acho que a palavra que você usou é muito isso, livre, né? Que é ser livre? É conseguir realmente sair um pouco dessa zona de julgamento e ser quem você é, porque você está aqui para mostrar para o mundo. Você imagina se, sei lá, o Einstein falasse, não, eu não vou mostrar para o mundo meus talentos. Ou, sei lá, Beethoven não falasse, não vou mostrar Olha quanto que a humanidade teria perdido. E não é porque é o Einstein ou porque é o Beethoven, sabe? É porque é a Bárbara. Quais os talentos que a Bárbara tem que mostrar para o mundo? Qual que é, né? Por que que a Bárbara está aqui? Você tem exatamente a sua função, você é muito especial. Você é uma pessoa que você tem que mostrar, porque só de você estar aqui, você estar na Enactus, todos vocês estarem nesse projeto que é tão incrível, você já tem essa veia empreendedora, essa veia de transformação, de comunicação. Então vocês estão aqui para se mostrar, se mostrem, porque senão o mundo vai perder. E todo mundo vai sofrer a consequência, tá? Gente, eu agradeço demais, demais mesmo. Se vocês quiserem me mandar alguma coisa. Ah, não, peraí. Gabriel. Gabriel, fala aí. Tá, uma dúvida, eu te sigo no Instagram já. Eu vejo que você tem uma oratória muito boa. Você consegue projetar sua voz, mas também falar com um ritmo muito bom. Você tem uma dica de como fazer isso? Treinando. Treinar. Põe a cara a tapa. Não nega palco. Treina, treina. E treina não só em frente às pessoas, mas em frente a um monte de gente ou em alguma situação assim. Treina realmente quando você for conversar, tipo num restaurante, quando você for conversar com as pessoas num bar. Você falar assim, peraí, as pessoas estão prestando atenção no que eu tô falando, né? Peraí, eu tô sentindo o timing aqui, eu tô conseguindo entrar no momento certo, eu tô conseguindo passar a minha mensagem. Treina nesses momentos, com seus amigos mesmo, sabe? As pessoas sempre falavam assim, sempre que acontecia uma briga em restaurante, alguma coisa, estar no bar, resolver bucha de viagem em hotel, me colocavam para resolver. Por quê? Porque eu comecei a treinar a olhar para o outro, ficar amiga da outra pessoa e persuadir e conversar. E não tenta fugir de situações de desconforto. Porque a gente tem muita mania. Tipo, começa uma discussão, vamos supor, eu e o Gabriel estamos num bar e eu quero falar de política e eu tô falando, eu não vou nem falar de candidato aqui, mas enfim, né? Eu tô falando do candidato X e você está falando do Y, e aí as pessoas falam, vamos mudar de assunto? Por que vai mudar de assunto? Só porque sua opinião é diferente da minha? Eu quero saber sua opinião. Por favor, né? Eu quero saber sua opinião. E não, a gente não precisa brigar por isso. Porque é saindo da sua bolha que você vai treinar
até mesmo seu poder de persuasão, de convencimento, ou de repente você vai mudar de opinião, por que não? Quem não tá? Só que se você ficar convivendo só com pessoas que pensam igual a você, que te dão razão, parabéns. Seu ego vai ficar lá em cima e você vai achar que você é o dono da razão. Então, treina sair da sua bolha, entrar um pouco na zona de desconforto, porque isso vai te ajudar demais. Inclusive, no meu Instagram, podem me mandar opiniões controversas que eu amo. Pode mandar mesmo. Pepe, isso que você contou me fez lembrar também que às vezes a pessoa não percebe que ela precisa de um empurrãozinho. E quando você identifica que algum colega, algum amigo seu precisa de um empurrãozinho para conseguir se desenvolver, é o momento de você chegar ali e fazer acontecer, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, eu era líder de um outro projeto e a partir disso tinha uma membra que ela não, ela travava na comunicação, né? E tinha um desafio para você fazer sobre comunicação. Aí eu falei, não, é você que vai. Com muita dor no coração, eu falei, você tem que ir, porque é o seu momento. E Incrível. aquela foi uma oportunidade ali para ela conseguir se desenvolver. E depois disso, nossa, ver o progresso dela, assim, foi muito lindo, porque naquele momento eu falei, poxa, eu tomei a decisão certa e dar esse empurrão final para que ela conseguisse criar asas ali, conseguisse desenvolver em comunicação. Então, acho que isso é muito bonito, é um trabalho muito bonito. O que que a comunicação pode fazer com as pessoas, né? E como que a gente pode trabalhar isso, né, com os membros, que a gente é líder de projeto, então a gente está em contato sempre, né? E o primeiro comentário era esse, desculpa, né? Eu levantei a mão, mas era para ler uma pergunta do chat da Bruna Soares. Ela falou assim: dicas para os tímidos e mais reservados destravarem sobre contar sua história de vida, né? Às vezes uma dificuldade é em contar sua história. Poxa, pontos importantes, né? Talvez. Então, é isso. Valoriza a sua história. Começa a valorizar a ponto de você achar ela tão legal, mas tão legal, que você não vai querer guardar ela só pra você. Entendeu? Valoriza a sua história, valoriza os momentos que você tem. E assim, a respiração, óbvio, né? Essas técnicas assim, mais de autoconfiança, que foi o que eu falei, mas começa valorizando sua história. Ah, eu tenho vergonha de contar. Escreve. Escreve, vamos ver quantos comentários a pessoa tem. Gente, os stories estão aí para você treinar a contar sua história o tempo todo. Pega esse Instagram, abre aí e conta a sua história. Pelo amor de Deus, me conta uma história boa, eu quero dar risada. Sabe? Me marca lá, inclusive. Eu quero, é sério. Ah, mas eu tenho vergonha de abrir a câmera e falar. Escreve, coloca uma fotinho lá, escreve o texto. Vai treinando. Vai treinando. Quando você começar a ouvir feedbacks das pessoas positivos sobre a sua história, isso vai te dar cada vez mais confiança de falar em público, de falar ela para mais gente. Então, não tem jeito de você aprender a se comunicar somente na teoria. Chama comunicação. É para ação. Vai pro palco. Não tem como. Olha o desafio aí, Bruna. Bruna, eu quero que você me mande sua história. Me manda uma história, uma história boa que aconteceu na sua vida. Me manda lá no Instagram, tá? É sério. Bruna Soares. Eu quero que você me mande sua Beleza, história. Cadê amei a Bruna? Abre a confusão. câmera aí, Bruna. Vamos, Bruna! Mas ela falou assim: ah, Aê! Palmas pra Bruna, todo mundo. Fala, Brasil! Bruna. Ih, acho que não tá. Peraí. Não tá ativando o som da Bruna. Então a Bruna vai ter que escrever a história dela mesmo. Abriu. Falar agora a minha história? Não, não precisa falar agora. Dá um oi pro Ah, pessoal tá. aí, vai. Oi, gente. Já é. Não fica nervosa, não. A gente tá aqui pra te escutar, tá todo mundo igual, todo mundo ser humano, é a mesma coisa, Ei, sabe? Mari, Uhum. Gabriel, Gustavo e a Mari ali eu já conheço. É um prazer e é um privilégio te ouvir. Prazer, Bruna. Minha presidenta, a Bruna é presidente, meu Deus! Pois é, eu tenho que me desafiar constantemente. Mas eu tava de câmera fechada, não era por vergonha, não. E tinha gente conversando comigo.
Não, mas fica tranquila, Bruna. Depois, então, você me manda a sua história. Como é que você foi parar no Enactus? Você me conta lá no Instagram, tá bom? Tá bom. Combinado. Vou Achei, esperar essa sua mensagem. achei legal que eles falaram assim, ah, o desafio aí, porque quando a gente tem Masterclass, a gente tem que fazer desafios. E aí, o desafio é, vamos contar a nossa história nos stories, vamos no Instagram. Exatamente. Conta a história nos stories e me marquem. Gente, vai acabar aqui, então eu vou me despedir correndo de vocês. Tá bom? Bora tirar uma foto. Foto, foto, foto. Vamos tirar uma foto rapidinho? Vamos, Alguém pode vamos. tirar Peraí uma que foto? está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. A bateria do meu computador tá acabando. Mas tudo bem, eu tô aqui, eu tô andando, tô no. Alguém Vamos pode lá. tirar foto, gente? Rapidinho. Eu não Põe consigo. aí. Acho que eu Matheus, você pode consigo tirar também. foto? Eu acho que eu consigo, gente. Então vamos. Vamos tirar uma foto. Peraí. Tô sorrindo, dois Vamos lá. Vamos lá, gente, Um, vocês têm dois, um minuto. três e. Um, dois, três e. Todo mundo rindo. Cadê? Peraí, deixa eu ver se salvou. Foi? Eu acho que foi. Obrigada, gente, pela Deixa presença. eu. Obrigada, Pepe, por mais uma vez estar aqui com a Eu que gente. agradeço, gente. Nossa, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, amiga. beijo. Tchau. Valeu, gente.